Olá, irmãos, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. Na aula passada, nós estudamos a primeira parte, o primeiro texto do Evangelho de Mateus, que é o texto da genealogia, ok? E nessa aula, nós vamos então avançar para a narrativa do nascimento de Jesus. Então, voltando aqui para o nosso esboço, eu já expliquei para vocês que os 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus basicamente estão querendo nos introduzir ao Senhor Jesus Cristo. É a introdução do rei, ok? E Mateus vai nos introduzir Jesus usando vários elementos de introdução das biografias antigas. Ele vai falar da linhagem dos ancestrais, ele vai falar do nascimento, ele vai falar da infância, ele vai falar da aceitação de outros, ele vai falar também, no caso, a aceitação de outros, que inclui João Batista e que inclui também os seus primeiros discípulos, ok? Então essa é a forma de Mateus nos introduzir ao ministério e também a introdução do rei neste mundo. Então na aula passada nós estudamos essa primeira parte, que é a parte da genealogia, que fala da linhagem do rei, ok? Então vamos aqui recapitular rapidamente, certo? Essa parte aqui da genealogia. Alguns fatores importantes que você se lembre da genealogia. Em primeiro lugar, o propósito de Mateus ao descrever uma genealogia de Jesus é situar Jesus na história de Israel, ok? Então o interesse principal de Mateus é mostrar que Jesus ele faz parte da história de Israel, por isso que ele liga Jesus a Abraão, e que o que cabe a Jesus na história de Israel é a linhagem de Davi, a linhagem real. Então, na história de Israel, Jesus é o rei prometido, ok? Então, Mateus deseja mostrar para os seus leitores que Jesus é o rei prometido da linhagem de Davi. Mas também Mateus também deseja mostrar a origem judaica e gentia de Jesus, que na linhagem de Jesus existe também sangue gentio, não apenas judeu, o que vai justificar aquilo que ele vai tratar no restante do seu livro, em algumas partes do seu livro, da missão de Jesus também para os gentios, ok? Então esses são alguns detalhes importantes que você se lembre da genealogia. Agora nós vamos começar a tratar a respeito da chegada do rei, ok? Essa parte da chegada do rei, irmãos, é a narrativa em torno do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mateus vai nos encher de textos, de citações do Antigo Testamento, para que nós entendamos os eventos em torno do nascimento de Jesus como sendo cumprimentos ou provas de que Jesus de fato é este que Mateus narrou na genealogia. Então, na genealogia, Mateus colocou Jesus como sendo da linhagem de Davi, portanto, Jesus é o herdeiro real, Jesus é o herdeiro do trono. Agora, Mateus vai nos dar uma série de narrativas a respeito do nascimento de Jesus, ou da chegada de Jesus neste mundo, que são cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. Se alguém questiona que Mateus construiu ou criou estes fatos aqui para encaixar no Antigo Testamento, isso não faz o menor sentido, porque vocês vão perceber, à medida que nós estudarmos essas narrativas do nascimento de Jesus e as citações do Antigo Testamento, é que estas citações não são dos textos mais conhecidos. Se você vai tentar construir uma história fictícia para tentar mostrar que Jesus é aquele do Antigo Testamento, você vai construir histórias em torno de textos mais conhecidos do Antigo Testamento.
Só que o que nós encontramos aqui são algumas citações de textos conhecidos, mas algumas outras citações de textos muito complicados e muito inesperados para o leitor de Mateus, que de fato aquilo seja algo realmente do Antigo Testamento. Então, o que Mateus vai fazer não é criar uma história para encaixar no Antigo Testamento. Ele vai nos contar a história e analisar essa história à luz do Antigo Testamento, ok? Então, o que Mateus vai fazer a partir de agora, a partir do versículo 18, e até o restante do seu livro, mas especialmente nessa parte da narrativa do nascimento de Jesus, é analisar os fatos do nascimento de Jesus à luz da revelação do Antigo Testamento, ok? Então vamos aqui para o texto, o primeiro texto a respeito da chegada do Senhor Jesus Cristo neste mundo, que é o texto que narra a sua encarnação, que é o texto que descreve o nascimento de Jesus, ok? O texto começa dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Perceba que essa cláusulazinha, o nascimento de Jesus Cristo, ela é muito parecida, voltando aqui, com o versículo 1 do capítulo 1, que fala a genealogia de Jesus Cristo. Tanto é que em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, a mesma palavra acontece, como se já no versículo 1, Mateus estivesse interessado a começar a narrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, quando Mateus utiliza a palavra nascimento, ele está nos falando aqui a respeito da origem de Jesus. É essa a ideia da palavra, que a origem, a chegada de Jesus foi assim, ok? E então ele vai nos mostrar que a chegada do Messias neste mundo, ela foi envolta de acontecimentos que envolve a soberania de Deus no envio do nosso Messias, do nosso Salvador, em cumprimento do Antigo Testamento. Que o nascimento de Jesus não foi um evento qualquer, foi um evento marcado por fatos que realmente atestam que este Jesus é o Messias, ok? E note que no versículo 18, ele menciona o nascimento de Jesus foi assim, quando Maria estava desposada com José. Então, o primeiro fato estranho aqui no nascimento de Jesus é o fato de que a mãe de Jesus, quando engravidou dele, não estava morando junto com José. Então, para a gente entender isso, deixe-me explicar a questão do casamento naquela época, o contexto histórico do casamento aqui para vocês, ok? Então, naquela época, irmãos, os casamentos eles eram arranjados pelos pais, ok? E é importante que a gente entenda que quando os pais arranjavam o casamento, e não é como nas novelas da Globo, que os pais arranjavam casamentos contra a vontade dos filhos, não, era com o consentimento dos filhos. Então, o casal em consentimento de casar com os pais, eles mantinham o que hoje nós chamamos de um período de noivado, que basicamente naquela época durava 1 ano. Então era firmado um contrato, certo, entre o homem e a mulher, onde eles moravam por 1 ano nas suas próprias casas, mas já se consideravam casados. Como se fosse hoje em dia um casal, ou como aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu e a minha esposa, nós casamos no casamento civil há quase 2 meses antes do nosso casamento na igreja,
por alguns motivos de que a gente queria comprar uma casa na época, ok? Mas durante esses 2 meses nós já éramos casados, portanto, mas morávamos em casa separadas, ok? Então é como naquela época. O casal já era considerado casado, mas moravam em casas separadas. O que acontecia era que depois do período de 1 ano, o noivo, com uma grande comitiva, ia até a casa da noiva e pegava então a sua noiva e levava para sua própria casa. Quando a noiva era levada para a casa do noivo, é que o casamento era então consumado, inclusive com o intercurso sexual. Então, por qual razão o casal então se mantinha separado? Para que isso servisse como um atestado de pureza. Se alguma coisa acontecesse durante este 1 ano, se a mulher, por exemplo, fosse encontrada grávida ou fosse encontrada com outro homem, ela seria considerada uma adúltera e, portanto, a sua pena deveria ser a pena de morte, segundo prescrito na lei de Moisés no Antigo Testamento, ok? Então, se a mulher fosse encontrada com alguma espécie de infidelidade, então ela deveria ser apedrejada segundo os mandamentos do Antigo Testamento, ok? Então esse é o contexto histórico que estava acontecendo ali. Maria e José estavam nesse período de 1 ano aqui, certo? Também é interessante saber que Maria tinha entre 12 e 14 anos quando isso daqui aconteceu, e José provavelmente tinha entre 15 e 18 anos quando este casamento foi arranjado, ok? Então, nós vemos aqui, certo, que o nascimento de Jesus envolveu essa situação. Maria, ela era desposada com José, ou seja, eles ainda não moravam juntos, eles ainda não estavam naquele momento do casamento em que eles começavam a morar juntos e, portanto, isso pressupõe a ideia de relação sexual. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, ok? Então nós temos aqui algumas informações interessantes. Quando o texto diz achou-se grávida, a ideia de achar-se grávida é de a gravidez se tornou evidente. Então, as pessoas começaram a perceber que ela estava grávida, ok? Mas Mateus nos avisa que a sua gravidez era de origem sobrenatural, era pelo Espírito Santo, o que vai ser muito mais detalhadamente descrito no Evangelho de Lucas, ok? Então, não há aqui, na narrativa de Mateus, nenhuma espécie de cópula para que Maria engravidasse. O Evangelho de Lucas vai explicar, nas palavras do anjo, que aqui foi uma ação sobrenatural, o poder de Deus envolvendo Maria. Mas Mateus se restringe apenas nos avisar que a sua gravidez ela foi pelo Espírito Santo. Foi uma concepção milagrosa sem a realização de uma relação sexual. Então isso está muito evidente na palavra desposada e coabitado. Então a ênfase aqui é que não houve relação, ok? Mateus quer nos deixar muito claro que Maria era uma virgem, ok? Esse é o propósito de Mateus aqui com o versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria era virgem quando engravidou de Jesus, quando ela concebeu Jesus, ok? Então, o versículo 19 muda a ênfase de Maria para José. Veja que o versículo 19 agora vai nos falar de José. Isso porque
certo? José é quem toma a proeminência por causa ali da genealogia, certo? Então o texto vai nos avisar que José, sendo justo e não querendo infamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Então, a forma como nós precisamos compreender isso daqui é a seguinte, irmãos. Essa expressãozinha aqui, sendo justo, certo? A palavrinha justo aqui, ela tem ligação com a lei. O que nos indica aqui não é que José foi justo, mas que ele era alguém que procurava seguir a lei. Então nós temos uma indicação de que José era um homem da religião judaica, um homem religioso, um homem sério na sua religiosidade e na sua consideração para com a lei. Então, José queria seguir a lei. Porém, nós sabemos e já vimos aqui que, pela lei, Maria deveria ser condenada à morte porque ela se achou grávida, certo? Só que, em Números capítulo 5, versículos de 11 a 3, existe ali também a possibilidade que o marido se divorcie da sua esposa de maneira privada, contando apenas com 2 testemunhas. Ou seja, se o homem pega 2 testemunhas da gravidez da mulher e ele decide então divorciar-se dela de maneira secreta, sem tornar isso público, ele pode. Então, o que o texto está querendo dizer aqui é que Maria, por ser um seguidor da lei, por ser um homem justo, mas também por amar Maria. Ele não a queria infamar, ok? Ele resolveu deixá-la, e a ideia da palavrinha deixar aqui é divorciar-se secretamente, seguindo então o texto de Números capítulo 5, versículos 11 a 31, ok? Esse deixar secretamente é uma alusão a Números capítulo 5, de 11 a 31. Só que o texto avança para nos avisar que um anjo apareceu em sonho para José. Então, 2 coisas que eu gostaria de comentar aqui. Em primeiro lugar, a questão do sonho. Mateus vai enfatizar bastante o uso de sonhos aqui. Isso vai ser usado tanto no capítulo 1, quanto em vários momentos do capítulo 2, certo? Não só com relação a José, como sendo também em relação aos magos, ok? Então, houve muita ação em sonhos aqui, porque para manter a ação sobrenatural, o cuidado sobrenatural de Deus, para que nada atrapalhasse a chegada do rei, ok? Também nós temos aqui a menção do anjo do Senhor, figura muito conhecida no Antigo Testamento, certo? Essa expressão aqui, anjo do Senhor, mostra como este evento ele é conectado com o Antigo Testamento. Vários elementos aqui no versículo 20 nos conecta ao Antigo Testamento. Você tem aqui a questão dos sonhos, a questão do anjo do Senhor, a questão do anjo se dirigindo a José como José, filho de Davi, certo? Então, o que nós temos aqui é o desejo de Mateus, especialmente aqui no versículo 21, certo? Quando é dito aqui que lhes porás o nome de Jesus e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o que Mateus está tentando nos mostrar é que este evento do nascimento de Jesus Cristo, ele faz parte da história de Israel. Ele é um evento da história de Israel e por isso que Mateus descreve isso de maneira tão judaica. Ele mostra que sonhos ocorrendo para manter os eventos com fluxo normal.
a presença do anjo do Senhor como mensageiro especial e de que isso era uma manifestação do próprio Yahvé, do próprio Jeová, era Deus aparecendo para as pessoas como o anjo do Senhor, ok? Então, o que o anjo fala? Ele diz, José, filho de Davi. Então, veja aqui a expressão José, filho de Davi, nos remetendo mais uma vez à genealogia e já indicando para José que a sua linhagem real, já indicando aqui para José que o nascimento daquela criança era o nascimento da linhagem real, ok? Então, o que o anjo diz para José? Que ele não temesse receber Maria. Então, José ele estava temendo receber Maria por causa da sua gravidez, ele então decidiu se separar. Então o anjo diz, não tema receber Maria, ou seja, não tema ter Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então note que até aquele momento, José ainda não havia sido avisado a respeito da concepção sobrenatural de Maria, ok? Da gravidez sobrenatural de Maria. José ainda não havia sido avisado. As razões nós não sabemos por que Maria não avisou imediatamente para José, por que Maria não publicou isso, por que ela não divulgou isso para todos. Então poucas pessoas sabiam, certo? Provavelmente aqui talvez Isabel logo ficou sabendo, certo? Que era parente de Maria, mas a gente também não tem certeza. Mas o fato é que quando a gravidez de Maria se tornou evidente, José decidiu se separar dela. Então, durante esse período, José não sabia da concepção sobrenatural de Maria, ok? E então, o papel do anjo aqui foi avisar a José duas informações. A primeira informação é que a concepção de Maria não havia sido fruto de adultério, mas de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E a segunda informação é que esse filho gerado em Maria, ele seria o Messias. Isso é o que o anjo tornará evidente agora a partir do versículo 1. Ele já indicou isso a chamar José de filho de Davi. Mas a partir do versículo 21, nós temos aqui, mais uma vez, essa forma hebraica de se falar, certo? De dar ordens no indicativo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aqui você tem ordens, certo? Sendo dadas no formato do indicativo, como era muito comum no Antigo Testamento, como, por exemplo, não farás isso, não dirás isso. Agora aqui está de maneira positiva. Ela vai dar à luz um filho e ela deve dar um nome ao seu filho de Jesus. E então ele explica por que o nome de Jesus vai ser este. Como eu já expliquei a vocês, a palavra Jesus, ela significa Jeová salva, ou Jeová é a salvação, Jeová é o Salvador, certo? Depende do tempo verbal aqui. Então, ele vai se chamar Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Então, ele vai se chamar Jesus primeiro, porque ele salvará. Então, o ente que Maria estava grávida deveria ser um salvador, certo? Ele era o Salvador. Também, ele era o salvador do seu povo, que era o povo de Israel, ok? Agora, à medida que o Evangelho de Mateus progride, nós vamos descobrindo que aquilo que o anjo menciona como sendo seu povo não era meramente o povo de
Israel, ok? Mas sim a inclusão dos gentios nessa relação. Então, o povo do Messias não é apenas o povo de Israel, é o povo de Israel e os gentios, o que então depois se constituiu na igreja. Mas nesse momento, certamente, quando o anjo estava falando com José, o que José entendeu como sendo a menção de seu povo era o povo de Israel. Então você tem aqui o anjo avisando para José do Salvador do povo de Israel. Agora, a expectativa era que Jesus fosse o Salvador do povo de Israel através do seu reinado. E aqui é introduzido um tema que é crucial no Evangelho de Mateus, que é a tensão entre política, então olha aqui embaixo da minha imagem, versus pecado. Então, no Evangelho de Mateus, vai haver essa tensão entre política e pecado. Os judeus, com a expectativa que Jesus fosse um salvador político do povo, mas o anjo já anuncia para Mateus de que Jesus será um salvador do pecado do povo, que a vinda do Messias seria uma vinda de redenção espiritual. Isso é muito importante de você compreender no Evangelho de Mateus, que quando Jesus chegar e avisar o reino de Deus chegou, todo mundo vai pensar que Jesus estaria avisando que ele chegou como redentor de Israel, que ele iria redimir Israel de maneira política. Jesus, então, depois vai explicar para eles que ele, neste momento, veio resgatar os filhos do reino. E depois, na sua segunda vinda, ele voltaria para reinar de maneira política e justa sobre os filhos do reino. Então, o anjo está avisando para José aqui que ele seria pai, no caso, Maria seria a mãe do Messias, mas que este Messias, ele estaria vindo como redentor do pecado do povo, ok? Então, que a ênfase aqui primordial era a ênfase no pecado do povo. Então, avançando aqui, versículo 22, o anjo continua falando, certo? Não há razão para a gente achar que aqui é Mateus falando, mas o anjo continua falando para José que tudo isso aconteceu. Note aqui, volte aqui, certo? No versículo 20, a tua mulher, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então ele continua explicando, ele vai se chamar Jesus, e tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Agora, então, o anjo vai explicar para José que não apenas o nascimento de Jesus foi sobrenatural, não apenas Maria estava sendo mãe do Messias, como também a encarnação, ou no caso, a concepção de Jesus, foi cumprimento de profecia. Qual profecia? Ele então cita o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz lá: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ok? Então esse é um texto, irmãos, muito importante, porque aqui você tem a primeira menção de cumprimento, ok? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Então Jesus começa a ser descrito como sendo cumprimento do Antigo Testamento, certo? E ele é o cumprimento da chegada de Deus conosco.
Então, se você já estudou a teologia do Antigo Testamento, você já percebeu que o plano de Deus era habitar no meio do seu povo. Então, isso existiu desde lá de Noé e passou pelo tabernáculo, passou pelo templo. Agora chega em Jesus. Jesus é Deus habitando no meio dos homens. Então, na mente de um homem piedoso como José, na mente dos primeiros judeus e na nossa mente, que conhecemos o Antigo Testamento, o que o anjo está falando aqui para José é que Jesus é a epítome do Antigo Testamento. Que todo o plano de Deus, o plano redentor de Deus, começado lá em Adão, que é o plano da redenção do homem, e de Deus então habitando no meio do seu povo, agora estaria se cumprindo na gravidez de Maria, se cumprindo na chegada de Jesus neste mundo. Então é isso que o anjo está avisando para José. Então, Mateus diz, o nascimento de Jesus foi assim. O que ele quer dizer com isso? Maria era virgem e José foi devidamente avisado de que a concepção, a gravidez de Maria, ela foi sobrenatural, foi a gravidez do Messias, o Redentor, e foi o cumprimento da profecia de Isaías do Antigo Testamento. Então, com tudo isso, Mateus nos mostra o caráter sobrenatural, o caráter provisional de Deus no nascimento de Jesus. Que o nascimento de Jesus, os fatos do nascimento de Jesus, atestam que aquele era o nascimento do Messias, ok? Então, versículo 24 e 25 servem apenas para reforçar isso que Mateus disse, que quando José despertou, ele estava dormindo, ele obedeceu o anjo do Senhor e então recebeu a sua mulher. Provavelmente aqui, então, a decisão de José, ao invés de divorciar, foi antecipar o casamento. Isso era possível, isso era permitido, e ele então recebeu Maria como a sua esposa dentro da sua casa, mas não teve nenhuma relação com ela até então que Jesus nasceu e eles colocaram o nome de Jesus. Então, os versículos 24 e 25 é só mostrando como Maria e José entenderam bem que eles seriam os pais que Deus havia escolhido eles para criar, então, para gerar e para criar, para gerar, no caso, só Maria, o Messias, o Salvador, ok? Então é isso, irmãos. Espero que você tenha entendido aí os detalhes mais importantes da narrativa da encarnação, da concepção de Maria, a encarnação do Verbo de Deus, como vai dizer no Evangelho de João. Então, na aula que vem, a gente avança, então, aí para o capítulo 2. Então, fique com Deus e até lá.